Olá, seja muito bem-vindo, caro aluninho, a mais uma aula. Eu sou o professor Natan e hoje vamos falar sobre crase. Por que falaremos sobre crase? Porque é super importante e precisamos falar desse assunto para diversos fins, provas, Enem, concursos públicos. Bom, o que viria a ser, na verdade, a crase? A crase é um fenômeno marcado pelo acento grave, que é esse sinal que a gente coloca, que seria o acento agudo invertido, sobre as letras. No caso da língua portuguesa, se coloca sobre a letra A. E a crase, propriamente dita, é um fenômeno da junção entre a vogal A e a preposição A também. Então, essas duas vogais se juntam na pronúncia e isso na escrita é marcado pela, pela crase, né, com acento grave. Ela é usada majoritariamente diante de palavras femininas, a gente vai ver que isso nem sempre acontece, há um caso em específico que isso não acontece. E um macetinho, uma forma lúdica de lembrar é essa expressão. Se eu vou a e volto da, craseado será. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então você pensa sempre num verbo ou numa localização. Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então, quando eu vou à Bahia, eu tenho crase. Agora, se eu vou a Niterói, eu volto de Niterói, eu não tenho crase. Ok? A crase é encontrada principalmente antes de palavras femininas, como por exemplo, fui à escola, fomos à praça, né? E normalmente acompanha verbos que indicam destino. Ir, voltar, vir e por aí vai. Então, vou a algum lugar, foi a algum lugar, voltei de, né? Bom, é utilizado também nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, né? Esses nomes são meio horrorosos para a gente lembrar, mas o que, que são locuções adverbiais? Eu tenho um advérbio que vai indicar um modo, uma circunstância, e por aí vai, e a locução é mais de uma palavra que vai formar esse mesmo sentido. Né? Elas podem ser locuções prepositivas, no caso de preposições, e conjuntivas, no caso de conjunções. Então, saímos à noite. Esse à noite é uma locução adverbial, ele indica uma circunstância, um momento, né? O tempo em que aconteceu a saída. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida que, repare que é uma expressão inteira, né? Indica uma proporção. Exemplos de locuções aí eu tenho à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a moda de. Cuidado com essa expressão a moda de, a gente vai falar dela. Bom, temos aqui antes de pronomes demonstrativos. Esse era o caso que eu falei anteriormente, em que a gente pode ter uma palavra masculina precedida de crase, né, que são os casos de pronomes demonstrativos. Na verdade, ela não é necessariamente precedida, né? Ela forma uma crase. Então, pronomes demonstrativos são isto, aquilo, aquele. Por exemplo, no verão, voltamos àquela praia. Nesse caso aqui, aquela que está com crase, aqui nesse momento, é uma palavra feminina, mas eu poderia dizer, no verão voltamos àquele restaurante. Aquele é masculino. E ele continuaria com a crase no seu início, na sua forma inicial. Então, a crase ele se apresenta, sim, em alguns momentos com palavras masculinas. Então, tomem cuidado com essas definições muito prontas, porque a língua não é
uma caixinha fechada. Ela é abstrata de muitas maneiras. E aqui a gente tem a expressão que eu citei anteriormente, a moda de, né, que essa é uma locução. Quando ela estiver subentendida, muitas vezes, principalmente em questão de comida, a gente não consegue ver isso escrito por extenso. Então, veste as roupas à moda de Luís XV, a Luís XV. E há uma supressão do moda. E as pessoas erram, mas Luís XV é masculino. Por aí vai, é a mesma coisa. Arroz à grega. Não é arroz à grega, é arroz à moda grega. Ou à moda da casa. Né? São expressões em que se utiliza a crase e muitas vezes as pessoas esquecem, né? Porque se trata de uma palavra masculina que vem depois. O uso da crase pode indicar também horas, tempo, né? Utiliza-se a crase antes do numeral cardinal que indicam horas exatas. Termino meu trabalho às 5 da tarde. Saio da escola às 12h30. Ok? Isso é bem tranquilo, né? Agora, por outro lado, quando acompanhadas de preposições para, desde, após, perante, com, não se utiliza crase. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18. O congresso está marcado para as 15. Por que não se usa crase nesses casos? Lembra do que a gente falou lá no início? Crase é o quê? A junção da preposição a com a vogal, o artigo a. Se eu já tenho uma preposição para, com, após, perante, o que for, eu não vou ter uma outra preposição junto. Eu já tenho essa preposição. Então, você não vai ter crase porque a preposição já está aí. Você não vai ter com que juntar. Ok? Temos então alguns casos em que não se utiliza crase. Primeiro, entre palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, ponta a ponta. Antes de palavras masculinas, reparem que de vez em quando há uma exceção. Quando a gente fala palavras, né, na verdade, a gente está se referindo a substantivos masculinos. Carlos tem um carro a diesel. Você não vai ter com que juntar essa preposição. Verbos que não indiquem destino. Então, passava o dia a cantar. Por quê? O verbo que indica o destino, né, ele pressupõe que você vai de um lugar a outro. E por isso essa preposição é obrigatória. Agora, para outros verbos isso não é necessário. Então, por isso você não vai precisar disso. Por isso você não vai precisar disso, é ótimo. Não se utiliza crase antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso oblíquo, me, mim, contigo, te, ti, contigo, se, si, ou, lhe, e por aí vai. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Então, não tem preposição aí. Não se utiliza a crase antes de pronomes demonstrativos. Isso, este, esse, essa, este, esta, essa e por aí vai. Era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Mais um caso em que não se utiliza a crase. Se eu colocar tá errado? Tá. Uso facultativo da crase. Nestes casos, você pode ou não utilizar. Após a preposição até. Fui até a praça ontem. Carla foi à praça ontem. Por que eu posso utilizar? Eu posso entender que antes de praça tem um artigo a.
e eu posso também entender que ele não está ali. Se eu entendo que é um artigo, eu tenho a preposição mais o artigo, uma crase. Se o artigo não está ali, ele não tem crase. Então, em questões sonoras, né, fonéticas, fonológicas e por aí vai, não tem diferença nenhuma. Para a gente na escrita acaba tendo, porque a gente tem que grafar isso. Antes de nomes próprios femininos, mesmo caso de cima. Entrega a Ana, por favor, e entrega a Ana, por gentileza. Nesse caso, é bom tomar um pouco de cuidado, porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Seria interessante marcar, mas não é obrigatório. Seria interessante marcar a presença dessa preposição, mas não é uma obrigação. Antes de pronomes possessivos, ou seja, aquilo que indica uma posse, mandou presentes à sua família, aquilo que é da posse daquela família. Mandou presente de Natal a, com crase, a sua família. Atenção, a maioria dos pronomes não aceita o uso de crase. Então, tem sempre que tomar cuidado quando você for colocar. Confere as regrinhas, preste atenção. Se está na dúvida, tenta utilizar uma expressão sem a crase para ficar mais tranquilo. Mas não precisa ter medo de usar a crase, porque ela está constantemente na nossa língua, faz parte do nosso dia a dia. Só a gente prestar atenção um pouquinho que a gente consegue dominá-la sem nenhum problema. Ok? Até a próxima aula.